caminhava em direção à casa desse homem. Uma mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue. Ela ouviu falar que Jesus passaria por ali. É interessante, queridos, que aquela mulher, durante 12 anos, ela estava acometida por aquela doença. E você sabe o que isso significa? Aquela mulher estava fraca. Aquela mulher estava exausta. Aquela mulher não aguentava mais tanta dor e tanto sofrimento. Naquela época, quando a mulher se encontrava nos seus dias, ela era considerada impura. Então, durante 12 anos, ela sequer podia ter contato com a sua família. Ela vivia a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da sua doença, a dor de todos os olhares em volta que a julgavam por conta de tudo aquilo que ela estava vivendo. E eu quero dizer, queridos, que talvez existam pessoas aqui nessa praça que olham para suas vidas hoje e se encontram numa situação parecida com aquela mulher. Talvez existam pessoas aqui entre nós que, quando nós olhamos para elas, parecem que tudo vai bem, mas no seu interior ela sofre silenciosamente. No seu interior ela padece com dores que só ela sabe. Às vezes é você que está me ouvindo. Você tem suas lutas, suas dores. As pessoas pensam que está tudo bem na sua vida, mas você tem lutado para não desistir. A Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha consultando todos os médicos daquela época. Vocês imaginem, queridos, durante 12 anos ela tentou, ela lutou, ela não se entregou, ela fez tudo aquilo que parecia que seria a solução para o seu problema. Mas a Bíblia nos diz que, ao invés de melhorar, ela só piorava. Essa tem sido a situação de muitas pessoas nos nossos dias. Pessoas que não conseguem abandonar os vícios. Pessoas que não conseguem abandonar o pecado. Pessoas que têm sido acometidas pela dor da depressão, da ansiedade. Situações que têm aprisionado muitas vidas. E às vezes você diz: pastor, eu já tentei de tudo. Eu já bati em todas as portas. Eu já procurei os médicos. Eu já procurei psicólogos, psiquiatras. Eu já procurei alcoólicos anônimos. Eu já procurei tudo o que era possível. Mas a minha dor só aumenta. E diante disso, queridos, muitas vezes pessoas olham para nós e nos julgam, porque não entendem a nossa dor, porque não entendem o que nós temos vivido. E em alguns momentos parece que não tem mais solução. Em alguns momentos parece que você já bateu em todas as portas, que você já fez tudo aquilo que você poderia fazer e que nada muda. E é nesse momento que bate o desespero. É nesse momento, queridos, que muitas pessoas chegam ao extremo de tentar tirar a própria vida, porque acreditam que aquela dor nada é capaz de tirar, que acreditam que nada é capaz de curar aquela dor, porque elas já tentaram tudo aquilo que elas podiam. Era esse o estado daquela mulher. Era essa a situação em que se encontrava aquela mulher.
Mas o mais interessante, queridos, é que ela ouviu falar que Jesus estaria passando por ali. Ela ouviu falar que naquele dia Jesus passaria por ali. E ela ouviu falar que Jesus era aquele que transformava histórias. Ela ouviu falar que Jesus mudava vidas. Ela ouviu falar que Jesus havia dado vista aos cegos. Que Jesus havia feito surdos ouvirem, paralíticos andarem. Ela ouviu falar que Jesus multiplicava pães e peixes. Então ela pensou: se eu apenas tocar no seu manto, eu vou ser curado. Naquele momento, queridos, ela entendeu que a solução para a sua vida não estava nos médicos. Naquele momento ela entendeu que a solução para a sua vida não estava nos seus bens ou no dinheiro, que ela nem tinha mais, porque ela gastou tudo com os médicos. Mas naquele momento em que ela ouviu falar de Jesus, acendeu dentro dela a esperança de ter a sua vida transformada. Naquele momento em que ela ouviu falar de Jesus, ela percebeu que ainda não era o fim. E é interessante que, mesmo fraca, mesmo sem forças, mesmo exausta, ela entra no meio da multidão. E ela começa a vencer a multidão. Porque eu imagino, queridos, aquela mulher fraca tentando andar no meio da multidão. E a Bíblia diz que a multidão comprimia e apertava o Senhor. Mas ela usou todo o restante das forças que ela tinha para chegar até Jesus. E quando ela chegou até o Senhor, ela tocou. E no momento em que ela tocou, no momento em que ela chegou até Ele, no momento em que ela teve contato com Ele, a Bíblia diz que dele saiu poder. E imediatamente ela foi curada. Imediatamente aquele mal que estava sobre a vida dela, já há 12 anos, bateu em retirada. Porque nenhum mal resiste à presença de Jesus. Nenhum mal consegue ficar de pé diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Naquele momento ela foi curada, queridos. E quando o Senhor abordou ela e ela disse o que tinha acontecido, Jesus disse: vai em paz, minha filha, porque a tua fé te salvou. E a partir de hoje você está livre desse mal. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que ainda não acabou para você. Ainda não acabou. Não é hora de você jogar a toalha, queridos. Não é hora de você desistir. Por mais que você olhe e pareça não ter solução, o mesmo Jesus que caminhava naquele dia, Ele caminha no nosso meio aqui hoje. O mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele quer curar vidas aqui nessa noite. O mesmo Jesus que transformou a vida daquela mulher, Ele quer transformar vidas aqui nessa noite. Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar a tua vida. Essa é a noite que o Senhor escolheu para mudar a tua história e para transformar de vez a tua vida. Ele quer curar você de todos os vícios. Ele quer tirar de você essa depressão que insiste em não deixar você em paz. Ele quer te dar forças para você vencer o pecado que muitas vezes te impede de avançar e de seguir em frente. Ele quer curar as feridas da tua alma que ninguém vê, mas você sabe o quanto dói. Basta que você toque nele nessa noite, queridos. Basta que você esteja disposto a se levantar do seu lugar
a vencer a multidão e chegar até Jesus. Não importa se você está fraco, não importa se você não tem mais forças, o Senhor está passando por aqui. O Senhor está no nosso meio. O poder e a graça dele estão no nosso meio para curar, para transformar, para salvar e para libertar. Nessa noite o Senhor quer salvar vidas aqui. Nessa noite o Senhor quer que pessoas que já estiveram no nosso meio retornem. Nessa noite o Senhor quer que pessoas sejam curadas. Então eu quero dizer para você, querido, basta um toque. Basta que você tome nessa noite essa decisão e essa atitude de fé, para que nunca mais a sua vida seja a mesma. Porque nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Daquele dia em diante, aquela mulher se ergueu e seguiu em frente, livre de tudo aquilo que lhe aprisionava, livre de todo o mal, livre de toda aquela doença que lhe acometia. E nessa noite, o Senhor quer te fazer livre também.